A Voz do Silêncio, em inglês, The Voice of the Silence. Ele foi escrito ou traduzido de fragmentos tibetanos, segundo ela, por Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, e publicado pela primeira vez em 1889. Parte 1. O limiar e a mente assassina. Você já sentiu que, por mais que tente se acalmar, existe uma voz dentro da sua cabeça que nunca para? Uma voz que julga, que projeta medos, que revive mágoas do passado e que cria ansiedade sobre um futuro que ainda nem existe. O que você talvez não saiba é que, no ocultismo milenar, essa voz não é você. Ela é chamada de a assassina do real. Seja bem-vindo a uma jornada que pode mudar permanentemente a forma como você percebe a sua própria existência. Hoje, nós vamos desvendar os mistérios de A Voz do Silêncio, uma obra traduzida por Helena Petrovna Blavatsky a partir de manuscritos tibetanos secretos. Este vídeo não é apenas um resumo, é uma imersão profunda na filosofia teosófica e no caminho que leva o homem comum ao estado de mestre. Se você chegou até aqui, é porque o ruído do mundo já não te satisfaz mais. Você está em busca de algo que não pode ser comprado, mas que precisa ser conquistado dentro de si mesmo. Prepare-se, pois o caminho é estreito e a primeira batalha começa agora. A batalha contra a sua própria mente. A origem do conhecimento. Para falarmos de A Voz do Silêncio, precisamos voltar a 1889, quando Blavatsky, após anos de treinamento nos monastérios do Tibete e do Himalaia, decidiu trazer ao Ocidente o que ela chamou de fragmentos dos preceitos de ouro. Ela não escreveu este livro por inspiração própria, mas como uma tradutora de uma tradição arcaica, preservada por séculos longe da degradação do materialismo. O livro é dedicado ao Lano, um termo tibetano para discípulo ou estudante. Mas não um estudante de escola, e sim aquele que decidiu que a vida comum, focada apenas em comer, dormir e procriar, é insuficiente. O Lanu é aquele que sente uma saudade do divino. Blavatsky nos ensina que o conhecimento espiritual não é acumulativo, ele é transformador. Não adianta ler 1000 livros se a sua natureza interna permanece a mesma. Por isso, este conteúdo foi desenhado para ser denso. Quero que você esqueça o relógio. O tempo aqui é o tempo da alma. O conceito, a mente como assassina. A primeira grande instrução do livro é chocante. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Vamos mergulhar profundamente no que isso significa. Por que a mente mataria a realidade? Pense na sua mente como um espelho. Em seu estado original, o espelho reflete a luz do sol de forma pura. Mas ao longo da vida, nós jogamos poeira nesse espelho. Preconceitos, traumas, ideologias, desejos egoístas e apegos. Com o tempo, o espelho está tão sujo que você não vê mais a luz do sol, você vê apenas a sujeira. A mente que Blavatsky diz que precisamos matar é o intelecto fragmentado, esse fluxo constante de pensamentos que nos separa da unidade. Quando você olha para uma árvore, você vê a árvore ou você vê o conceito árvore que está na sua cabeça? Na maioria das vezes, nós vemos apenas nossos rótulos. Nós não experimentamos a vida, nós pensamos a vida, e pensar a vida é matar a experiência real do momento presente. Para ouvir a voz do silêncio, é preciso silenciar o grito do intelecto. O discípulo deve aprender a separar o conhecimento da sabedoria. O conhecimento é o que você guarda na cabeça. A sabedoria é o que você se torna. O alerta sobre a doutrina do olho. Muitos estudantes de ocultismo caem na armadilha da doutrina do olho. Eles decoram termos em sânscrito, sabem a hierarquia dos anjos, entendem a geometria sagrada, mas continuam sendo pessoas impacientes, arrogantes e desconectadas da dor alheia. Blavatsky nos avisa que isso é apenas ilusão.
A doutrina do olho é para o orgulho, a doutrina do coração é para a alma. Se você busca este conteúdo para ter poderes ou para se sentir superior aos outros, você ainda está preso no primeiro degrau. A verdadeira sabedoria não é algo que se possui, é algo que se vive. E o primeiro passo para essa vivência é o silêncio. Não o silêncio da ausência de barulho externo, mas o silêncio da cessação do julgamento interno. É nesse espaço vazio, entre um pensamento e outro, que a verdade reside. Nos próximos minutos, vamos explorar como atravessar os desertos da alma para alcançar esse estado. Parte 2. A travessia dos 3 salões. Introdução à jornada. Agora que compreendemos que a mente pode ser um obstáculo entre nós e a realidade, precisamos entender o mapa da jornada. Blavatsky, através dos antigos preceitos tibetanos, descreve a evolução da nossa consciência como a travessia de 3 grandes estados, ou salões. Cada um de nós, neste exato momento, está habitando um desses salões. A pergunta que você deve se fazer enquanto me ouve não é apenas o que eles significam, mas sim, em qual deles a minha alma está prisioneira hoje. A travessia não é física, é vibracional. É o despertar de camadas profundas do ser que estavam soterradas pelo barulho da existência comum. O primeiro salão, o salão da ignorância. O primeiro estado de consciência é chamado de salão da ignorância. É o mundo em que nascemos, crescemos e, para a grande maioria da humanidade, é onde também morremos. Mas não se engane pelo termo ignorância. Ele não se refere à falta de cultura ou de diplomas acadêmicos. Você pode ser um cientista brilhante ou um filósofo erudito e ainda assim estar preso no salão da ignorância. Este é o império do plano físico, o reino dos sentidos. Aqui, nós acreditamos firmemente que somos este corpo, que o tempo é uma linha reta e que a felicidade é um objeto que pode ser conquistado. Blavatsky descreve este lugar como um salão, onde vemos apenas sombras e as confundimos com a luz. É o mundo de Maya, a grande ilusão. No salão da ignorância, a alma está embriagada pelo vinho dos sentidos. Corremos atrás de posses, de status e de prazeres momentâneos como alguém que tenta saciar a sede bebendo água salgada. Por que este salão é perigoso? Porque ele é hipnótico. Ele nos faz acreditar que a morte é o fim e que a matéria é a única realidade. É o estado de separação total, onde eu vejo você como um competidor, como um estranho, e não como parte do mesmo sopro divino. Para sair deste salão, o discípulo precisa de um choque de realidade. Ele precisa perceber que tudo o que é mutável, sua aparência, sua conta bancária, sua reputação, não é a sua essência. O despertar começa quando você olha para o mundo e sente que, embora tudo pareça sólido, há um vazio por trás das formas. É o momento em que a alma começa a sussurrar: isto não é tudo. O segundo salão, o salão do aprendizado, a armadilha psíquica. Quando o buscador percebe a ilusão da matéria, ele cruza o limiar para o salão do aprendizado. É aqui que muitos de vocês que estudam o ocultismo e a espiritualidade se encontram agora. Este salão é vasto, belo e extremamente sedutor. É o mundo do plano astral, das visões, das percepções extrasensoriais e dos fenômenos. Blavatsky nos deixa um aviso que ecoa como um trovão. Cuidado, Lanu, para que, deslumbrado pela luz astral, não te percas no salão do aprendizado. Este lugar é chamado de Salão das Flores, mas sob cada flor há uma serpente enrolada. O que isso significa na nossa vida prática? Significa que, quando começamos a nos interessar pela espiritualidade, o nosso ego se torna espiritual. Ele para de querer carros de luxo e passa a querer poderes. Queremos ver auras, queremos falar com guias, queremos ter sonhos lúcidos e nos sentir escolhidos. Este é o perigo do narcisismo espiritual.
No salão do aprendizado, a alma encontra beleza nas visões e nos sons do mundo invisível, mas essas belezas ainda são formas de ilusão. Elas são flores venenosas porque nos dão a sensação de que já chegamos ao destino, quando na verdade apenas mudamos de sala. Muitas escolas esotéricas e sistemas de magia param aqui. Eles ensinam como manipular energias, como atrair coisas e como se tornar um mago. Mas a voz do silêncio nos alerta. Tudo o que brilha no plano astral é apenas um reflexo distorcido da verdadeira luz espiritual. Se você se orgulha do seu conhecimento oculto, se você julga aqueles que ainda estão no primeiro salão, você está intoxicado pelo perfume das flores deste segundo salão. Para atravessá-lo, é preciso uma honestidade brutal. É preciso reconhecer que fenômenos não são sabedoria. O terceiro salão, o salão da sabedoria. Além desses dois, envolto em um silêncio que a mente comum não pode compreender, está o salão da sabedoria. Este não é um lugar de aprender sobre as coisas, mas de ser a coisa. No salão da sabedoria, a dualidade desaparece. Não existe mais o observador e o observado. Existe apenas a realidade pura. Para entrar neste salão, o texto nos diz algo profundo e difícil. O discípulo deve se tornar o caminho. Você não caminha em direção à verdade. Você permite que tudo o que é falso em você caia até que reste apenas a verdade. Blavatsky usa a metáfora de que, para entrar aqui, o buscador precisa lavar os pés no sangue do coração. Isso não é um chamado ao sofrimento físico, mas sim à morte da personalidade egóica. Todos os seus eus, o eu que quer ser importante, o eu que tem medo, o eu que quer ser salvo, precisam ser sacrificados. O salão da sabedoria é o estado de samadhi, onde a consciência se expande para as estrelas e se contrai para o átomo simultaneamente. Aqui, o som do mundo cessa e o som sem som começa a ressoar. Mas, para ouvir esse som, você precisa primeiro ter silenciado a tempestade dos dois primeiros salões. É neste estado que o mestre nasce. Mas o que acontece quando chegamos lá? O que o mestre descobre? Isso é o que veremos a seguir quando falarmos sobre a batalha final entre a cabeça e o coração. Antes de revelarmos o próximo ponto, um aviso. Este canal é um ponto de encontro para mentes despertas. Para fortalecer nossa egrégora, deixe seu like e verifique sua inscrição. O compartilhamento deste vídeo é a chave para despertar outros irmãos adormecidos. Faça a sua parte. Agora, preste muita atenção no que vem a seguir. Parte 3. A batalha entre a cabeça e o coração. O grande dilema do buscador. Ao atravessarmos os salões da consciência, chegamos a uma bifurcação inevitável. Blavatsky nos apresenta dois caminhos que parecem iguais à distância, mas que levam a destinos opostos. Ela os chama de doutrina do olho e doutrina do coração. Muitos de nós passamos anos, talvez décadas, acumulando livros, assistindo a palestras e decorando sistemas complexos de ocultismo. Mas a pergunta que a voz do silêncio nos faz é cortante. Tu estás alimentando o teu orgulho com o saber ou estás transformando o teu ser com a sabedoria? Entenda, o conhecimento pode ser uma nova prisão se ele não for filtrado pelo fogo da vivência interna. A doutrina do olho. O perigo do intelecto. A doutrina do olho é o que chamamos de aprendizado da cabeça. É o domínio do intelecto, da erudição e da forma. No mundo moderno, somos treinados para valorizar o título, a citação correta e o domínio técnico. No ocultismo, isso se traduz no estudante que sabe tudo sobre a árvore da vida, conhece cada demônio do Ars Goetia e cada anjo da Cabala, mas que, na vida prática, continua sendo escravo da sua própria irritação, da sua vaidade e do seu egoísmo. Blavatsky usa uma metáfora poderosa. A mente é como um espelho. Ela junta poeira enquanto reflete. Se você apenas acumula informações, você está apenas colocando mais poeira sobre o espelho da sua alma. O conhecimento da cabeça é como uma luz fria.
Ela ilumina o caminho, mas não aquece o coração. Ela nos dá a ilusão de progresso porque sabemos falar sobre a luz, mas falar sobre a luz não é o mesmo que tornar-se luz. A doutrina do olho é perigosa porque ela cria o mago intelectual, aquele que usa o conhecimento para se sentir acima da humanidade. É a busca por poderes, por reconhecimento e pela satisfação da curiosidade mental. Mas o livro nos adverte: não busques o sol no oceano de lama. A mente, deixada por si só, é o instrumento de separação. Ela analisa, ela divide, ela rotula, e enquanto você rotula a divindade, você não a experimenta. A doutrina do coração, a sabedoria da alma. Em oposição a isso, temos a doutrina do coração, também chamada de sabedoria da alma. Esta não é uma sabedoria que se encontra em bibliotecas, mas sim na quietude do próprio ser e na ação compassiva no mundo. A doutrina do coração é intuitiva, é ética e, acima de tudo, é altruísta. Enquanto a doutrina do olho busca ter conhecimento, a doutrina do coração busca ser amor e justiça. Blavatsky nos ensina que é melhor ser um homem ignorante das letras, mas cujo coração bate em uníssono com a dor da humanidade, do que ser um grande iniciado que se isola em sua torre de marfim intelectual. A sabedoria da alma é o que nos conecta à Alaya, a alma do mundo. É a percepção de que não existe meu progresso espiritual separado do seu. Se eu subo um degrau, eu devo estender a mão para quem está abaixo. Se eu não faço isso, o meu degrau é uma ilusão. A doutrina do coração exige coragem, pois ela pede que desaprendamos o egoísmo que o mundo nos ensinou. Ela pede que a nossa vontade seja subordinada à vontade divina. O alinhamento, o coração como mestre. Isso significa que devemos jogar fora o intelecto? Absolutamente não. O intelecto é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. O segredo revelado em A Voz do Silêncio é a subordinação da mente ao coração. A mente deve se tornar fria para os desejos e emoções inferiores, mas o coração deve arder em compaixão. Blavatsky escreve: antes que a alma possa ver, deve-se alcançar a harmonia interior e os olhos carnais devem tornar-se cegos a toda ilusão. Essa cegueira para a ilusão é o fechamento da doutrina do olho egoísta para que os olhos do coração se abram. Imagine um músico. Ele precisa conhecer a técnica, as notas e a teoria, doutrina do olho. Mas, se na hora de tocar ele apenas seguir a técnica, a música não terá alma. Ele será apenas um executor de notas. A música real nasce quando a técnica é esquecida e o coração se expressa através do instrumento. Na vida espiritual, o seu eu é o instrumento. A doutrina do coração é a melodia que justifica todo o estudo técnico anterior. Sem ela, o ocultismo é apenas uma forma sofisticada de entretenimento mental. Reflexão: onde está o seu foco? Pare agora por um momento e olhe para a sua estante de livros ou para o seu histórico de vídeos. Você está buscando saber mais apenas para saber, ou você está buscando ferramentas para se tornar alguém mais útil à vida? A doutrina do olho te dá um mapa, mas a doutrina do coração é o ato de caminhar. Muitos morrem com o mapa na mão, sem nunca terem sentido o perfume das flores do caminho real. O verdadeiro discípulo é aquele que limpa o espelho da mente todos os dias, removendo a poeira do orgulho para que a luz do coração universal possa brilhar sem impedimentos. Só então, e somente então, ele estará pronto para as 7 portas que guardam os segredos finais da evolução. Parte 4. Os 7 portais e as chaves da perfeição. O desafio dos portais. Chegamos agora ao coração prático de A Voz do Silêncio. Imagine que, após silenciar a mente e escolher o caminho do coração, você se encontra diante de uma escadaria que desaparece nas nuvens. Para subir, você precisa atravessar 7 portais.
Esses portais não são feitos de pedra ou ferro, eles são estados de consciência, e cada um deles está trancado. Para abri-los, você precisa das paramitas, as 7 chaves douradas. Muitos buscam fórmulas mágicas ou rituais externos para evoluir, mas a tradição tibetana é clara. A única magia real é a transformação do caráter. Cada chave que vamos explorar agora representa uma virtude que precisa ser forjada no fogo da sua vida cotidiana. Não são conceitos teóricos, são poderes espirituais que você manifesta através da sua vontade. A primeira chave, Dana, a caridade e o amor imortal. O primeiro portal se abre com a chave de Dana. Mas não se deixe enganar pela tradução simples de caridade. No mundo moderno, caridade muitas vezes é vista como dar o que nos sobra. Para o ocultista, Dana é muito mais profundo. É a chave do amor imortal e da doação total de si mesmo. Ter a chave de Dana significa que você removeu a barreira entre o eu e o outro. É o estado de compaixão absoluta, onde você não ajuda alguém porque deve, mas porque você sente a dor do outro como se fosse sua. Blavatsky nos ensina que, enquanto houver um pingo de egoísmo em sua ação, a chave de Dana não girará na fechadura. Você está pronto para abrir mão do seu conforto pelo bem de um estranho? Você consegue amar aqueles que te odeiam? Dana é a base de tudo, pois sem amor, todos os outros poderes são perigosos. A segunda chave, Shila, a harmonia na palavra e na ação. Uma vez atravessado o primeiro portal, você encontra o segundo, que só se abre com Shila. Shila é a chave da harmonia e do equilíbrio. É a virtude que contrabalança a causa e o efeito, o karma. Shila exige que seus pensamentos, suas palavras e suas ações sejam uma coisa só. A maioria de nós vive em fragmentação. Pensamos uma coisa, dizemos outra e fazemos uma terceira. Essa desarmonia cria ruído no nosso campo espiritual. Ter a chave de Shila significa que você se tornou impecável. Você não fala para ferir. Você não age para enganar. Você vive em tal harmonia com as leis universais que o seu simples caminhar traz paz ao ambiente. Sem Shila, o buscador é como um barco sem leme, jogado de um lado para o outro pelas consequências de suas próprias ações impensadas. A terceira chave, Kshanti, a paciência doce. O terceiro portal é um dos mais difíceis para o homem ocidental. Ele exige Kshanti, a paciência que nada pode alterar. O livro a descreve como uma paciência doce, que não se irrita, que não julga e que não se apressa. Kshanti é a capacidade de aceitar as provas da vida não como castigos, mas como lições necessárias. Quando você é injustiçado, como você reage? Quando seus planos falham, você entra em desespero. Aquele que possui a chave de Kshanti entende o tempo da alma. Ele sabe que a semente não vira árvore do dia para a noite. Ele suporta a dor com a mesma serenidade com que recebe o prazer. Kshanti é o que dá ao discípulo a resiliência para não desistir quando o caminho se torna escuro. A quarta chave, Vairagya, o desapego e a indiferença. Chegamos ao portal central, o quarto, guardado por Vairagya. Esta chave é o terror do ego. Ela significa a indiferença ao prazer e à dor, a percepção de que ambos são apenas ilusões passageiras de Maya. Vairagya não é frieza ou falta de sentimento. É, na verdade, um estado de liberdade suprema. É olhar para um elogio e para uma crítica com o mesmo olhar tranquilo, sabendo que nenhum dos dois define quem você é. O mundo tenta nos escravizar através dos nossos desejos e dos nossos medos. Vairagya corta essas correntes. Quando você possui essa chave, você pode viver no mundo, desfrutar das coisas, mas nada te possui. Você se torna como a flor de lótus, que nasce na lama, mas cujas pétalas nunca se sujam com a água do pântano. A quinta chave, Virya, a energia intrépida. O quinto portal exige Virya,
Após o desapego de Vairagya, muitos poderiam cair na passividade ou na inércia. Virya é o antídoto. É a energia espiritual, a força de vontade do guerreiro que luta para sair da lama da mentira e alcançar a luz da verdade. Virya é a coragem que não treme diante do desconhecido. No caminho espiritual, haverá momentos de dúvida terrível, momentos em que você se sentirá sozinho e derrotado. É a chave de Virya que te faz levantar e continuar. É o esforço consciente e constante. O livro nos avisa que a iluminação não é para os preguiçosos. É preciso uma energia hercúlea para transmutar milênios de hábitos humanos em uma natureza divina. Virya é o motor que impulsiona o discípulo através dos portais finais. A sexta chave, Dhyana, a contemplação dourada. O sexto portal se abre com Dhyana. Aqui, o buscador já não é mais um homem lutando, ele está se tornando um mestre. Dhyana é o estado de meditação profunda, onde a mente se torna como um lago perfeitamente calmo, refletindo a lua sem nenhuma distorção. Neste estágio, a separação entre você e o objeto da sua meditação desaparece. Se você medita sobre a luz, você se torna a luz. Dhyana é a ponte para a consciência superior. É o silêncio absoluto, onde a voz do silêncio pode finalmente ser ouvida de forma clara e ininterrupta. No portal de Dhyana, as ilusões do mundo inferior não têm mais poder de penetração. Você está a um passo da meta final. A sétima chave, Prajna, a sabedoria suprema. E, finalmente, chegamos ao último portal, que se abre com a chave de Prajna. Prajna é a percepção direta da realidade. Não é saber sobre a verdade, é ser a verdade. É a sabedoria que faz de um homem um bodhisattva, um ser iluminado. Com a chave de Prajna, você vê a teia da vida em sua totalidade. Você compreende o porquê de cada sofrimento, o propósito de cada átomo e a unidade por trás de toda a diversidade. Prajna é o fim da busca, pois nela o buscador se dissolve no infinito. Mas, ao abrir este último portal, o discípulo se depara com o maior mistério de todos, uma escolha que ecoará por toda a eternidade. Mas antes de falarmos dessa escolha, reflita, qual dessas 7 chaves você mais precisa forjar hoje na sua vida? Onde está o seu elo mais fraco? Pois é por esse elo que o seu progresso será testado. Parte 5. O grande dilema, os 2 caminhos. O ápice da montanha. Imagine que, após atravessar os 3 salões e girar as 7 chaves douradas em seus respectivos portais, você finalmente chega ao topo da montanha da evolução humana. O ar aqui é puro, a luz é ofuscante e pela primeira vez em milênios de encarnações, o ruído do mundo desapareceu completamente. Você está diante do portal dourado do Nirvana. Atrás de você ficaram os desertos da dor, os pântanos da ilusão e as batalhas sangrentas contra o seu próprio ego. À sua frente estende-se a paz eterna. O livro descreve este momento com uma das imagens mais belas de toda a literatura espiritual. A gota de orvalho desliza para o mar brilhante. Você está prestes a deixar de ser uma unidade isolada e sofrida para se tornar o próprio oceano de consciência. Não há mais morte, não há mais karma, não há mais separação. Você venceu. Há sombra no horizonte da luz. Mas, no exato momento em que você se inclina para mergulhar nessa bem-aventurança, algo acontece. O silêncio absoluto do Nirvana é interrompido por um som que você pensou ter deixado para trás. É um clamor, um grito surdo que sobe do vale escuro, lá embaixo, onde a humanidade ainda caminha em cegueira. Você ouve o choro das crianças, o lamento dos famintos, a agonia dos doentes e, pior de tudo, o suspiro desesperado daqueles que nem sequer sabem que estão sofrendo, pois estão perdidos na ignorância. E então, a voz do silêncio lhe apresenta o grande dilema. Blavatsky nos ensina que, neste estágio final, existem 2 caminhos para o mestre de perfeição: o caminho aberto
e o caminho secreto. O caminho aberto, a liberação individual. O caminho aberto é o caminho da liberação. É o caminho percorrido por aqueles que o livro chama de Pratyeka Budas, os Budas de egoísmo. Não que eles sejam maus, eles trabalharam duro, purificaram-se e conquistaram o direito ao descanso. Eles entram no Nirvana, cruzam o portal e desaparecem na luz. Eles se tornam deuses solitários na eternidade, mas sua luz não alcança mais o vale das sombras. Eles se salvaram, mas deixaram seus irmãos para trás. O texto nos faz uma pergunta que deve queimar em nosso peito agora. Pode haver bem-aventurança para ti, quando tudo o que vive deve sofrer? Queres ser salvo enquanto o mundo geme em agonia? Para a sabedoria tibetana, a liberação individual, embora legítima, é vista como uma forma sutil e elevada de egoísmo. É a última armadilha da consciência. O caminho secreto, a renúncia do Bodhisattva. Existe, contudo, o caminho secreto. É o caminho dos mestres de compaixão, os Bodhisattvas. O Bodhisattva é aquele que chega ao limiar do Nirvana, olha para a luz infinita, sente o seu calor acolhedor e, com uma coragem sobre-humana, vira as costas para a própria salvação. Ele diz: eu não entrarei enquanto houver uma única alma sofrendo na escuridão. Eu não aceitarei a coroa enquanto o último dos meus irmãos estiver sob o jugo da dor. Este é o grande sacrifício. O Bodhisattva escolhe vestir novamente a roupagem de carne, o corpo de dor e limitação, para servir de ponte, para servir de exemplo, para ser uma voz de esperança no deserto da ignorância humana. Ele renuncia à imortalidade consciente para se tornar um servidor da humanidade. Blavatsky chama isso de o caminho da renúncia. É aqui que a espiritualidade deixa de ser uma busca por paz pessoal e se torna uma missão de amor universal. A natureza da verdadeira compaixão. Muitas pessoas falam de compaixão, mas a compaixão descrita em A Voz do Silêncio é uma força cósmica. É a percepção de que, se uma gota do oceano está poluída, todo o oceano está, de certa forma, comprometido. O mestre de compaixão não ajuda os outros por caridade condescendente. Ele ajuda porque ele sabe que ele e os outros são uma única vida. Que a tua alma dê ouvidos a todo o grito de dor, como a flor de lótus abre o seu seio para beber o sol da manhã, diz o texto. Não permitas que o sol queime uma única lágrima de dor, antes que tu mesmo a tenhas enxugado do olho do sofredor. Esta é a ética suprema do ocultismo. O objetivo de todo o seu estudo, de toda a sua meditação e de todas as suas práticas energéticas não deve ser a sua ascensão pessoal, mas sim a sua capacidade de ser útil ao todo. A escolha que fazemos hoje. Você pode pensar, mas eu ainda estou tão longe desse estágio. Por que devo me preocupar com essa escolha final agora? A resposta é simples. O caminho que você trilha hoje determina o mestre que você será amanhã. Cada pequeno gesto de ajuda, cada momento em que você engole o seu orgulho para perdoar alguém, cada vez que você escolhe a verdade em vez da vantagem pessoal, você está treinando para o grande dilema. A voz do silêncio não é apenas um som que ouviremos no futuro, é uma voz que já sussurra agora. Escolha o coração. A espiritualidade real é o ato de derrubar os muros que nos separam. No final, não haverá mestres e discípulos, salvadores e salvos. Haverá apenas a vida única, pulsando em cada átomo. A pergunta final que fica no ar, antes de encerrarmos nossa jornada, é: você está pronto para ser a luz que ilumina o caminho alheio, mesmo que isso signifique caminhar, por mais algum tempo, no escuro? Parte 6. O som sem som e o despertar no agora. A fusão com o todo. Chegamos ao fim da nossa travessia pelas páginas de A Voz do Silêncio. Mas, na verdade, o fim de um livro esotérico é sempre o início de uma vida real. Blavatsky encerra os preceitos descrevendo o estado de Samadhi, onde o buscador já não busca mais, porque ele se tornou o que procurava. Ela usa uma expressão enigmática: o som sem som.
O que é o som sem som? É a vibração da própria vida que flui em suas veias, no movimento das galáxias e no bater do coração de cada ser vivo. Quando você silencia a mente assassina, você começa a ouvir essa sinfonia oculta. Você percebe que nunca esteve sozinho, que nunca esteve separado e que o medo da morte era apenas um pesadelo de que você finalmente acordou. Você se torna, como diz o texto, o próprio caminho. Não há mais pegadas a seguir, pois você é a própria luz que ilumina o solo sob seus pés. Trazendo o Tibete para o século XXI, talvez você esteja se perguntando como posso aplicar essa sabedoria milenar do Tibete no meio do barulho, do trânsito e da internet do século XXI. A resposta reside no próprio título da obra. A voz do silêncio não exige que você se mude para uma caverna no Himalaia. O silêncio que Blavatsky propõe é um santuário interno. Viver a voz do silêncio hoje é ter a capacidade de estar no meio de uma discussão acalorada e manter a paz de Kshanti. É ter sucesso financeiro e reconhecimento, mas manter o desapego de Vairagya. É olhar para as redes sociais, repletas de julgamentos e doutrinas do olho, e escolher agir com a doutrina do coração. Cada vez que você escolhe não reagir a uma ofensa, cada vez que você silencia o julgamento sobre um irmão, você está praticando os preceitos de ouro. O seu campo de batalha não é um mosteiro remoto, é a sua sala de estar, o seu ambiente de trabalho e a sua própria mente. A semente do amanhã. Este vídeo foi uma semente. Algumas dessas palavras podem ter parecido complexas, outras podem ter tocado feridas antigas e algumas podem ter trazido uma paz que você não sentia há muito tempo. Tudo isso faz parte do processo de lavar os pés no sangue do coração. O importante não é que você decore os nomes das 7 chaves, mas que você sinta a urgência de ser uma pessoa melhor a partir de agora. Lembre-se do que aprendemos. A mente é o espelho que junta poeira. A sua tarefa, ao terminar este vídeo, é começar a polir esse espelho. Não procure por fenômenos, não busque por mestres externos que prometem salvações fáceis. Como Blavatsky escreveu, tu não podes trilhar o caminho enquanto não te tornares o próprio caminho. A divindade que você busca está olhando através dos seus próprios olhos neste exato momento. Ela é o silêncio que resta quando todo o resto desaparece. Conclusão. Se você acompanhou esta jornada até este último minuto, você demonstra uma sede de verdade que é rara nos dias de hoje. Este canal, Caminhos da Sabedoria Oculta, existe apenas para servir de bússola para buscadores como você. Se este conteúdo fez sentido para a sua alma, eu te convido a formalizar o seu compromisso com a sua própria busca. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois continuaremos a desbravar as obras dos grandes mestres e os mistérios do universo. Deixe o seu gostei, pois isso avisa ao algoritmo que este tipo de conhecimento profundo deve chegar a mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de conteúdos superficiais. E antes de ir, eu quero te propor um exercício. Escreva aqui nos comentários: eu estou pronto para ouvir a voz do silêncio. Ao escrever isso, você fixa a intenção no seu subconsciente. E, se sentir no coração, compartilhe qual parte desta jornada mais ressoou com você hoje. Qual dos salões você está atravessando? Qual das 7 chaves é a sua maior meta? Sua partilha ajuda a criar uma egrégora de sabedoria aqui nos comentários. Obrigado por dedicar este tempo ao seu espírito. A jornada continua no silêncio do seu ser. Que a luz, o amor e a sabedoria guiem todos os seus passos. Paz profunda.